pregação da Palavra de Deus, convido todos a abrirem suas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo 5, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 25, que é o escopo, que é a perícope da pregação nesta oportunidade. Com essa exposição, irmãos, vamos concluir o capítulo 5, a exposição continuada dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, restando o capítulo 6 para concluirmos toda essa carta. Diz, irmãos, a suficiente, infalível, inerrante, autoritativa palavra de Deus. Devem ser considerados merecedores de dobrar os honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós nos apresentamos a Ti em oração, a Deus. Sabemos que jamais saímos da Tua presença. Tu és um Deus onipresente, ó Deus. Nada, absolutamente nada, foge ao Teu conhecimento, ó Deus. E o salmista disse que não há como fugir do Teu Espírito, não há como se ausentar da Tua face. Mas agora o fazemos, ó Deus, com toda humildade, rogando o Teu favor, Senhor, para que o Senhor seja conosco e por meio do Teu Espírito, da unção, da capacitação e da direção do Teu Espírito, venhamos a trazer, Senhor, a mensagem para a Tua igreja, para o Teu povo, a instrução, ó Deus, para que a igreja saiba se conduzir, saiba como se conduzir. Necessitamos, ó Deus, da Tua orientação, necessitamos, ó Deus, desse Teu cuidado paternal, desse cuidado constante, para que não venhamos, ó Deus, a nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita, para que não venhamos, ó Deus, a igreja não venha tomar decisões equivocadas e que lhe traga, ó Deus, grandes prejuízos espirituais. Ao passo em que rogamos por nós, rogamos também pelos ouvintes. Concede ouvidos, ó Deus, para ouvir. Concede a mente, ó Deus, que receba a Tua palavra, que possa contrapor, Senhor, que possa comparar, na verdade, aquilo que está sendo pregado com aquilo que foi escrito, como os bereanos, dá aos ouvintes, ó Deus, o Espírito à disposição dos bereanos. Mas há aqueles, ó Deus, que ainda não compreendem a Tua palavra, e nós te pedimos que Tu abras os seus corações para receber de bom grado, para que essa palavra seja assim implantada e ela produza frutos para o Teu reino. Assim nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título do nosso sermão é Como proceder corretamente com os presbíteros. Essa é a segunda parte e nós desejamos concluir nessa exposição. Quero lembrar aos irmãos que na primeira exposição, no domingo anterior, que nós fizemos nesse texto, fomos instruídos pelo apóstolo Paulo sobre a forma correta e bíblica da igreja proceder com os presbíteros. Quem são esses? Presbíteros, irmãos, lembrando os irmãos, são os pastores, anciãos, os bispos. Essas palavras são sinônimas na Bíblia. Quando nós encontramos essas palavras,
nós devemos entender que está se referindo aos pastores, entretanto, tem funções mais específicas que cada um deles, quando se tem uma pluralidade pastoral na igreja, vai desenvolver. E também está muito ligado também, irmãos, à capacitação, ao dom que Deus tem dado a cada um. E lembremos sempre, nós partimos do princípio de que a igreja pertence a Cristo. Foi comprada com o sangue de Cristo e deve ser organizada segundo a sabedoria de Cristo. Por isso, ela não pode ser conduzida por emoções. A igreja não pode se conduzir por preferências pessoais, critérios humanos. Jamais. Mas exclusivamente pela palavra de Deus. Vamos novamente ver o objetivo dessa carta? No capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, porque Paulo escreveu essa carta a Timóteo, versículo 15, 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós vimos que Timóteo era um delegado apostólico, enviado pelo próprio apóstolo Paulo para cuidar dessa igreja, a igreja de Éfeso, orientado por Timóteo. Mas Timóteo, orientado por Paulo, mas Timóteo não podia conduzir a igreja, organizar a igreja, dizer como a igreja deveria ser, deveria tratar os assuntos, cuidar das questões dela, segundo seu próprio conhecimento, segundo a sua experiência, muito menos segundo as preferências do apóstolo Paulo. Mesmo que o apóstolo Paulo esteja escrevendo e orientando, nos primeiros versículos dessa carta, nós vemos por que ele faz isso. Vamos lá. 1 Timóteo 1, os 2 primeiros versículos, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Veja, irmãos, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele estava ali com autoridade apostólica, mandado por Deus. Isso que ele estava escrevendo e disse para Timóteo não era preferência dele. E nós sabemos que tudo que foi escrito na palavra de Deus, homens santos falaram da parte dele, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que é que Paulo faz com Timóteo? Eu vou te escrever, vou te dizer e vou te mostrar como você vai proceder na casa de Deus. Como a igreja deve proceder, e nós vimos isso desde o capítulo 1 até este capítulo. Das muitas instruções, as orientações de que Timóteo deveria combater os falsos ensinos, as falsas doutrinas, ele tinha que fazer isso. Ele foi comissionado para isso. E como ele deveria fazer? Paulo diz como deveria orar na igreja, quem deveria orar no culto público, como a mulher e o homem deveriam se portar no culto público, quem deveria ser oficial da igreja, quais as qualificações desse oficial, o que ele deveria pregar na igreja, qual a característica do bom ministério pastoral, como o pastor deveria tratar os vários tipos de pessoas dentro da igreja, as mulheres, as idosas, mulheres idosas, homens idosos, os jovens, as jovens. Paulo ensinou: Timóteo, tenha um cuidado especial para com as viúvas, atenta para elas. Existem 3 tipos de viúvas, Timóteo. Então veja, irmãos, o cuidado de Deus para com a sua igreja. E ele diz para Timóteo: Timóteo, nenhum de nós deve conduzir a igreja, mesmo sendo ministro, como a gente pensa, como a gente quer, como a gente acha. É como Deus quer, é como Cristo quer. Cristo é o cabeça da igreja. Tanto é que ele apresenta aqui, olha as exigências. Timóteo, tem cuidado. As exigências para com os pastores, as qualificações, quais são suas responsabilidades. Timóteo, você precisa ser exemplo, como todo ministro precisa ser exemplo. Precisa ter cuidado com todos. Isso era a responsabilidade. As exigências feitas aos pastores, mas também, irmãos, tem responsabilidades da igreja para com os ministros, de como tratá-los. E nós vimos também que preservar um ministério pastoral de forma bíblica, preste bem atenção. Paulo está enfatizando isso o tempo todo, para com Timóteo e para com a igreja. A mensagem é para a igreja, a mensagem não é só para Timóteo.
A mensagem é como a igreja deve proceder. Então, preservar o ministério pastoral de forma bíblica é essencial para a saúde de todo o corpo. E quando a igreja segue essas orientações, evita a idolatria de líderes, que hoje em dia está tão comum, irmãos, idolatrando pessoas, idolatrando homens, pessoas acima de Cristo. Hoje em dia não se tem mais pastores, né? Tem popstars, o cabeça é Cristo. Então, Paulo, a igreja seguindo, vai evitar tanto a idolatria quanto a negligência para com eles, que é pecado do mesmo jeito. Então, nós aprendemos inicialmente que a igreja deve proceder corretamente contra os presbíteros, com relação aos presbíteros, quanto ao seu sustento. Ele diz assim: olhe, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino são dignos de duplicada honra. Tem uma tradução que diz duplicada honra. Há outras traduções que diz dobrados honorários. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que essa honra não se limita só ao respeito, mas inclui a provisão material justa. E isso está fundamentado não só no Novo Testamento, mas já desde o Antigo Testamento, tanto na lei de Moisés e nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro cuidado que Paulo nos apresenta nesse texto. O segundo que nós vimos, quero lembrar também aos irmãos, é quanto às denúncias e aos pecados envolvendo os presbíteros, os pastores. Então a Escritura estabelece um equilíbrio santo. Ele diz assim: pastor não está acima da disciplina. Tem muito pastor que se esconde dizendo: olha, não toque no ungido do Senhor. Os irmãos já devem ter ouvido isso. Para que não se faça nada. Se ele pecou, ele tem que ser tratado. Mas como? Aí Paulo nos mostra, na palavra de Deus, como fazer. Não é do jeito que eu acho que tem que fazer, não é do jeito que a igreja pensa que tem que fazer. É como Deus determina na sua palavra. Então, o pastor não está acima da disciplina, mas também não deve ser alvo de acusações levianas. As denúncias só devem ser recebidas com provas legítimas, evitando julgamentos precipitados, quando o pecado é comprovado, e a impenitência, ou seja, não há disposição de reconhecimento de pecado, a disciplina tem que ser aplicada com seriedade, mas com justiça, sem parcialidade, porque a disciplina é um ato de amor e a disciplina visa a restauração da pessoa. E ela também leva a igreja ao temor santo. Olha o versículo 21 de 1 Timóteo 5. Olha o que é que Paulo diz, irmãos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Veja, irmãos, a importância desse assunto e a delicadeza desse assunto, que Paulo leva Timóteo a jurar, na verdade, a colocar Timóteo sob juramento. Conjuro-te. Segundo Hendrickson, tratar de forma errada os ministros pode significar a ruína para a igreja e para todos os envolvidos, porque a igreja pode se deixar levar por considerações subjetivas, pelas emoções. Irmão, como é fácil a gente se deixar levar pela emoção, pelos sentimentos. Cada um de nós tem uma personalidade, né? Consequentemente, cada um reage muitas vezes de uma forma. Está aí a palavra de Deus para nos mostrar como reagir da forma correta, independentemente da nossa personalidade. Se você é uma pessoa mais sanguínea, mais agitada, ou se você é uma pessoa mais calma, ou se você é aquele equilibrado, alguns chamam mais equilibrado, nenhuma coisa nem outra. Você não vai agir segundo seus sentimentos, você vai agir segundo a palavra de Deus. Você não vai agir segundo as circunstâncias, você vai agir pela Escritura. Então, Paulo diz: siga Timóteo essas instruções à risca, para o bem da igreja, para o bem da igreja. E ele diz para Timóteo aqui, irmão, nesse versículo aqui, Deus vai ser o juiz. Deus está de olho em tudo que o ministro faz. Deus também está de olho em tudo que a igreja faz para com o ministro. Deus está de olho. E é interessante que Paulo usa os anjos aqui também. Por que os anjos, irmãos? O que o anjo tem a ver? Quando ele bota Timóteo sob juramento, diz: conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, a gente entende, mas e os anjos? Os anjos, irmãos, lembra
do que quando nós expomos a carta de Pedro? Os anjos estão acompanhando tudo, meus irmãos. Os anjos estão de olho na igreja, olhando o que está acontecendo. A igreja é uma vitrine para o mundo. Os anjos estão a serviço do Senhor. Se a gente olhar também como expomos para os irmãos, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10, podemos concluir que alguns receberão seu julgamento apenas na vinda de Cristo. Algumas pessoas. E os anjos vão estar lá, irmãos. A mensagem para Timóteo e para a igreja é bem clara. Não tenham pressa excessiva para pronunciar uma decisão. Examinem completamente o assunto. Não hajam de forma excessiva para uns, muito menos manifestem preferência por outros. Deus está de olho, vai julgar e tem os anjos como testemunha. Então, quando a igreja vai avaliar esses casos, precisa ter a visão de que está diante do Deus onisciente. Se toda a igreja tivesse esse entendimento. Na hora de julgar essa questão, é como ela devia logo vislumbrar. Nós não vemos Deus, porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Mas vislumbrar que Deus está de lado, ouvindo tudo, vendo tudo. E mais, sabendo o que se passa no coração e na mente, sem você nem pronunciar uma palavra. Ele sabe o motivo pelo qual você está dizendo aquilo. Os outros podem não saber o motivo, mas Deus sabe. Por isso que Paulo diz: conjuro-te. Presta atenção. Deus tudo sabe, tudo vê. Os homens não. Assim, irmãos, a primeira parte do sermão nos conduziu a compreender que Deus governa a sua igreja com sabedoria e equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Honra sem idolatria. Disciplina sem crueldade. Disciplina é amor. E cuidado sem negligência. Vamos avançar para a segunda parte da exposição, onde continuaremos vendo, como a igreja deve proceder corretamente com os presbíteros. Agora, sobre 3 aspectos. Primeiro, quanto à consagração. Versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Paulo é direto, diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que é que ele quer dizer com isso? A imposição de mãos é o ato solene de ordenação. Paulo fez isso com Timóteo. Ele foi separado para o ministério, foi sobre a imposição de mão dos presbíteros, dos pastores. Então ele está dizendo: olhe, não ordene ninguém de forma precipitada ao ministério. Não consagre ninguém ao ministério. Não faça isso. Deus chamou, mas eu vou lhe dar as orientações aqui para isso. Não se apresse. Essa advertência. Para você e, evidentemente, para toda a igreja. É a igreja que faz isso, irmão. Não é só o ministro. É a igreja, a decisão da igreja. Essa advertência não surge no vazio. No capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo havia apresentado os requisitos para o presbítero. Vou lembrar aos irmãos: uma pessoa, um homem irrepreensível, piedoso, apto para ensinar, com vida familiar ordenada, bom testemunho diante dos de fora, diante da igreja dos de fora. Aqui, nesse verso, Paulo está reforçando esses critérios. E isso não pode ser tratado de forma superficial ou apressada. Por quê? O ministério pastoral, irmãos, não é um campo de experimentação. Vamos experimentar para ver se dá certo esse aí no ministério? Não pode fazer isso de forma nenhuma. Isso é um ofício instituído por Deus. Exigem homens provados pelo tempo, pela doutrina e pelo caráter. Por isso a igreja tem que ter discernimento paciente, examinando cuidadosamente a vida, a fé, a conduta, os dons. Se precipitar, irmãos, as consequências são sérias para a igreja. Quando é que isso acontece? Quando a igreja ignora os critérios estabelecidos por ela mesma, pela palavra, e escolhe movido pela afinidade pessoal, pela simpatia ou pela conveniência. Aí ela vai abrir, irmãos, caminho para escândalos futuros, para sofrimento espiritual. E pior, irmãos, quando os pecados aparecem, a igreja muitas vezes tenta encobri-los para não admitir os erros, admitir que errou na escolha.
É exatamente isso que Paulo se refere quando diz: não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Como é que ele vai fazer isso? Ou seja, não, Zaqueu vai lhe acompanhar, ao ordenar, irmãos, apressadamente uma pessoa e depois tolerar o pecado não arrependido, a igreja passa a compartilhar da culpa daquele erro. É claro que ela não cometeu o pecado, mas falhou em obedecer às diretrizes claras da palavra de Deus. Por isso, o versículo termina com uma exortação. Qual é? Conserva-te a ti mesmo puro. Essa pureza não se limita à moral individual de Timóteo, mas é a responsabilidade ministerial, a responsabilidade da igreja. É aplicado à igreja. Por quê? Porque a igreja vai preservar essa pureza quando vai respeitar o tempo, os critérios e a sabedoria estabelecida por Deus para escolher os seus pastores. Então, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? O que é que Paulo está dizendo à igreja? É melhor esperar do que se apressar. Melhor carecer momentaneamente de liderança do que comprometer a saúde espiritual do rebanho. Então, quando se age com prudência na consagração, a igreja vai honrar a Cristo, vai proteger o ministério e vai promover o bem duradouro do próprio corpo de Cristo. Então, irmãos, nós vemos que Paulo está dizendo a Timóteo, está dizendo à igreja daquela época dos nossos dias: aprenda a esperar em Deus. Uma igreja saudável não é aquela que resolve tudo rapidamente, mas aquela que confia na providência do Senhor. A pressa em levantar líderes geralmente revela o quê? Ansiedade. A pressa revela ansiedade, não revela uma fé madura. Esperar por homens provados é um ato de confiança em Deus. Se Deus ainda não levantou, a igreja deve esperar. E ela vai esperar como? Perseverando em oração. Ela não vai reduzir os critérios para poder encaixar alguns, nesses critérios. E nós vemos, e novamente enfatizamos isso, porque é muito comum, afinidade e simpatia não são critérios bíblicos para escolher os ministros, os presbíteros. Mas tem muitos que fazem isso, irmãos, por afinidade. Eu gostei, eu vou usar até uma expressão popular, eu fui com a cara dele. É triste, irmãos, quem faz um negócio desse, irmãos, é uma imaturidade tremenda. Deus não chama, irmãos, presbíteros com base em carisma, em amizade, em influência social, em condição social, em boa comunicação. Ele tem uma boa retórica, ele tem capacidade de transmitir, logo vai ser um bom ministro. De forma alguma. Quais são os critérios? Está estabelecido lá em 1 Timóteo capítulo 3. Quais são as qualificações? Está lá. Basta olhar. Mas tem hora, irmãos, que a igreja cega. Essa advertência aqui é clara, é muito clara. A igreja sempre deve perguntar. Qual é a pergunta que a igreja deve fazer? Esse homem preenche os requisitos bíblicos? Ou ele só nos agrada? Ordenar apressadamente é participar do erro. Melhor é uma falta temporária de liderança do que dano permanente. Então, é melhor esperar do que estabelecer um ministério ruim. Ordenar pastor não é ato administrativo, é ato espiritual solene diante de Deus. Então, nós não podemos tratar isso, a igreja não pode tratar isso com leviandade, porque fazer isso é desonrar o próprio Cristo, cabeça da igreja. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje, quanto à consagração, como proceder corretamente quanto à consagração de um ministro. O segundo é como proceder corretamente quanto à saúde do ministro. Versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui, irmãos, fica claro a humanidade e a consequente fragilidade do ministério pastoral. Esse versículo nos lembra que Timóteo era um servo fiel, era um homem piedoso, era zeloso pela verdade, mas mesmo assim era frágil, sujeito a enfermidades. Veja, Paulo aqui, irmão, não está espiritualizando o problema,
nem está tratando isso como falta de fé. Pelo contrário, ele está orientando para usar um meio comum, disponível e adequado àquela realidade. Aqui nós aprendemos um princípio importante. A fé, irmãos, a espiritualidade não despreza os cuidados ordinários com o corpo. Deus é soberano em todas as coisas, mas nós aprendemos, e está na nossa confissão de fé, que Ele age, Deus age com os meios, sem os meios, contra os meios e apesar dos meios. Aqui Ele está usando os meios naturais. Que meios são esses? O uso responsável de recursos terapêuticos para cuidar. E isso não contradiz a fé. Não contradiz, faz parte da mordomia cristã. Deus deu conhecimento, irmãos, ao homem. Todo conhecimento foi Deus que deu ao homem. E o conhecimento correto deve ser usado. Por isso que Deus capacitou pessoas com vários dons. Dentre eles, o da medicina. Para quê? Para produzir medicações, né? Eu falo os médicos, mas normalmente quem elabora são os farmacêuticos, né? Que estudam, os biólogos. Mas tem aqueles que estudaram para aplicar isso ao corpo humano. Eles estudaram o corpo humano, viram que essas substâncias contribuem. Nesse caso aqui específico, era conhecimento de todos que um pouco de vinho ia ajudar nos problemas estomacais, nos problemas que Timóteo tinha. Mas isso, evidentemente, não serve só para vinho, irmãos. Aqui são todos os tipos de medicamentos, todos os tipos de tratamento. Infelizmente, há os que absolutamente negam tomar remédio, dizendo que Deus vai curar, só com a oração. Ele cura, mas não só assim. Se Ele deu os meios, é pecado, irmãos, não utilizar os meios. Os irmãos sabem, Ezequias estava doente, ia morrer. Aí foi o profeta, né, lá dar a sentença dele. Deus mandou. Aí ele orou, se arrependeu. Aí disse: olha, passa uma pasta de figo aí, vai resolver. Deus podia dizer: olha aí, profeta, e está resolvido. Como ele ressuscitou Lázaro. Cristo ressuscitou Lázaro. Lázaro, sai para fora. Mas não se deve deixar de usar os meios, irmãos. Agora, de forma responsável, evidentemente, né? Aí você pode dizer: pastor, mas Paulo está dizendo a Timóteo, essas orientações, irmãos, não são só para Timóteo, são para a igreja. Como proceder adequadamente para toda a igreja. Está no contexto das orientações para a igreja. E o que isso fala para a igreja? Tome cuidado com a saúde do pastor. Fique atento. O pastor cuida das ovelhas. Orienta, não é? Principalmente, evidentemente, a saúde espiritual. Pastor, se o pastor tiver conhecimento de medicina, né? Como Martin Lloyd Jones, que foi médico, a igreja ganhou um pastor e um médico, né? Mas nem sempre, isso é raro. Então ele vai orientar, principalmente vai dizer: irmão, tome cuidado, preste atenção nessa questão aqui. E os irmãos vão fazer o quê? O mesmo, né? O mesmo. Paulo teve cuidado com Timóteo. A igreja deve ter cuidado com o seu ministro. Por quê? Pastor não é super-homem, nem é máquina espiritual. Adoece, se cansa, precisa de descanso, precisa de tratamento. Ignorar isso é desconsiderar a realidade, irmãos, do ser humano e a própria sabedoria de Deus, né? Nós fomos criados em duas partes, corpo e alma, não é? Então a igreja não deve negligenciar, né, o cuidado com a saúde do pastor. Não é porque o pastor é indispensável, não, irmãos. Indispensável é Cristo, viu? Indispensável é Cristo. Mas Deus escolheu conduzir sua igreja por meio de instrumentos humanos frágeis. Foi a escolha dele. Podia ter feito de outra forma, ele não fez. Então, proceder corretamente com o pastor quanto à sua saúde é um ato de amor, é um ato de sabedoria e é responsabilidade espiritual. É reconhecer que cuidar do servo é também cuidar do rebanho. Então, irmãos, a igreja deve respeitar os limites físicos do pastor, né? O pastor não é menos espiritual por precisar descansar. Ele não é menos espiritual, não. Ele precisa descansar. Ele vai adoecer. Ele precisa tirar um tempo para se recuperar. Então, a igreja deve entender isso, né? Ele precisa de férias. E às vezes está enfermo, precisa de uma recuperação.
né? Uma recuperação às vezes mais prolongada, dependendo da situação. É responsabilidade também, evidentemente, essa palavra é uma responsabilidade para o pastor, como Paulo falou para Timóteo cuidar, o pastor tem que se cuidar da saúde. Ele tem responsabilidade diante de Deus com relação à sua saúde. Às vezes, irmãos, eu abri um parênteses, isso não é comum, às vezes o pastor esquece assim, esquece entre aspas, relaxa, é a melhor palavra, relaxa, vai num ritmo tal, aí relaxa com relação, ele tem cuidado, ele está lendo a Bíblia, ele está orando, está cuidando do povo, está pregando, mas às vezes relaxa, está errado, não deve acontecer. Ele precisa dormir adequadamente, seguir os tratamentos médicos, alimentar-se da forma correta, não ignorar os sinais, né, das enfermidades. E aí, consequentemente, a igreja deve, né, viabilizar o cuidado com a saúde do pastor, não é? Na medida das suas possibilidades, oferecer condições para o pastor cuidar da sua saúde, né? Deve proteger o pastor. Uma das formas de proteger, irmãos, é distribuir as responsabilidades, né? Às vezes, da demanda, assim, os pastores começam a trazer coisa para si mesmo, porque ele quer fazer, quer realizar. Às vezes os irmãos são lentos, ele fala, avisa, o irmão não faz, aí orienta, isso não faz, aí ele vai e faz. Só que isso é uma vez, depois ele se acostuma, ele continua fazendo. Então, irmãos, cuidar do pastor também é cuidar da igreja. A igreja deve enxergar esse cuidado com a saúde pastoral. Isso é um investimento espiritual. Concluindo, irmãos, versículos 24 e 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. 24, vamos ver o que é que Paulo está nos ensinando nesse versículo aqui. Ele está dizendo, nem todos os pecados se manifestam da mesma forma. Há pecados que são evidentes, visíveis, conhecidos de todos, e por si só já denunciam. Denunciam o quê? Veja, a inadequação de um homem para o ministério pastoral. É esse contexto aqui que Paulo está dizendo. Ele está tratando aqui. Está dizendo, olha, Timóteo, lembra que ele disse, não imponhas precipitadamente. Aí ele está dizendo aqui, olha, há pecados que são evidentes. Consequentemente, esses pecados, eles desqualificam, desabilitam, melhor dizendo, desabilitam uma pessoa para o ministério pastoral. São pecados conhecidos, públicos, persistentes, e não é difícil ver, Então, rapidamente você vê, reprova o candidato. Entretanto, aí Paulo diz, há pecados que não são imediatamente perceptíveis, transgressões ocultas, coisa praticada em segredo, que não se revela no primeiro momento, coisa escondida, não dá para saber, não tem como saber, só quem sabe é Deus, o onisciente, mas a igreja não é. Pecados velados tornam o discernimento mais difícil, não aparecem, você vai fazer um exame, os irmãos sabem mais ou menos como se dá, né? Os concílios, as avaliações dos pastores, para ir para o ministério, né? Normalmente uma igreja que segue um padrão mais sério, ele faz avaliação criteriosa do candidato, faz perguntas, analisa as respostas, faz uma arguição oral, não só uma pessoa, mas um conjunto de pastores verifica isso, e vai fazer essa análise, e nem sempre você consegue identificar, às vezes, irmãos, até mesmo no convívio da igreja, você não consegue. Então, Paulo afirma aqui, mesmo esses não vão permanecer escondidos para sempre, não vão. No tempo determinado por Deus, esses pecados vão vir à tona, quando a igreja, preste bem atenção disso, após proceder com diligência, com oração, com fidelidade às Escrituras, quando ela reconhece um candidato apto, mas posteriormente, depois descobre pecados ocultos que não eram conhecidos, não significa necessariamente ali culpa da igreja. A Escritura aqui reconhece essa limitação humana. E Deus, irmãos, em certas situações como essas, Ele só vai revelar isso com o passar do tempo. Depois, é a permissão divina. Paulo diz isso a Timóteo. Por quê? Inclusive para tranquilizar Timóteo. Timóteo, depois de ler isso, irmão, disse assim,
Paulo é muita responsabilidade. Você diz para não impor precipitadamente, ter cuidado. E se a gente escolher, né? E o pecado, esse pecado vai vir sobre mim, ele disse, não. Não, de que maneira? Se você fizer a coisa certinha, fique tranquilo. Mas o pecado apareceu depois. Se você seguiu certinho, tem coisa que só vai aparecer depois. É impossível para o homem identificar logo de imediato. Aí ele faz um paralelo, irmãos. Olha o versículo 25 agora. Da mesma sorte, ou seja, do mesmo jeito, as boas obras antecipadamente se evidenciam e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Então, assim como os pecados, também as boas obras nem sempre são imediatamente visíveis. Algumas são claramente notórias, são reconhecidas por todos, outras, porém, permanecem escondidas por um tempo, realizadas em humildade e discrição. Eu me lembro que certa feita, num concílio, que aconteceu há vários anos atrás, eu estava presente, e foi feita uma arguição, irmãos, assim, para a igreja. Disse, olha, alguém tem alguma coisa para dizer? Porque os pastores fazem aberto. Aí um irmão se levantou e disse, olha, eu tive numa determinada situação com um candidato aqui que está sendo para ser consagrado, e naquele momento ali, ele agiu de tal e tal e tal maneira. O candidato, irmão, nem lembrava direito que isso tinha acontecido. Ele disse, olha, eu realmente fiquei impressionado, a pessoa disse, porque ele manteve um equilíbrio, ficou equilibrado, a pessoa foi assim, falou com ele de forma descabida, não tinha razão para ele falar desse jeito, e ele manteve o equilíbrio, falou com calma, tal. Então, olhe, eu identifico aqui isso como uma qualificação muito adequada, Então, tem coisa que vai aparecer, mas tem outras, irmãos, que vão ficar ocultas, e também no tempo de Deus as boas obras vão aparecer. Então tem coisa que Deus não, mesmo que seja boas obras, Deus não vai mostrar logo, não, vai mostrar depois. Eu lembro que Calvino até comenta isso, irmãos. E evidentemente na época havia muitas acusações, né? Na época de Calvino, Lutero, e ele falava exatamente isso. Ele disse, olha, às vezes os ministros têm que aguentar tanta coisa, e mesmo ele fazendo certo, algumas boas obras nem aparecem para defender ele, mas depois ela vai aparecer. O que é que ele está falando do candidato? Então, veja que a igreja aqui é chamada a proceder com prudência, paciência, temor do Senhor, ao lidar com candidatos ao pastorado. Não pode confiar só nas aparências, deve examinar a vida, a doutrina, testar a doutrina, o testemunho com seriedade, sabendo que Deus, em sua soberania, revelará tanto aquilo que precisa ser corrigido, quanto aquilo que confirma a sua genuína vocação ministerial. Isso vai preservar a igreja, honrar o ministério, glorificar a Deus, vai zelar, irmãos, pela pureza da igreja. Quero trazer algumas aplicações finais. Uma delas é, proteja o ministério pastoral como um dom de Deus à igreja. De que maneira? Preste bem atenção. A igreja deve compreender que um pastor fiel é um presente do próprio Cristo para cuidar do seu povo. O fiel. Os irmãos sabem que o falso já sabe o que tem que fazer. Demita, bota para fora. Não fica um pastor falso na igreja. Ensinou falsa doutrina, ensinou errado, fora da Escritura. Os irmãos sabem que está dizendo isso? Chame ele, né? Os irmãos sabem, a misericórdia, o cuidado, o respeito. Eu estou dizendo aqui, mas sei que os irmãos já sabem disso. Quinto mandamento nós estudamos, com todo o respeito, chama ele. Não procedeu de forma adequada segundo a Escritura, diga, pastor, não dá para ficar. Está fora aquilo que a igreja entende, não dá para ficar. Mas sendo um fiel, irmãos, isso é um presente de Deus. Os irmãos sabem, a Bíblia diz que Deus, quando quer cuidar do povo, dá ministros fiéis. Quando Deus quer castigar o povo, dá falso profeta. Eu vou dar pessoas que vão falar aquilo que vocês querem ouvir. Vocês não querem ouvir, eu vou dar aquilo que você quer ouvir. Então, proteger o pastor, irmãos, também é proteger o rebanho. Pastor fiel. Proteger mercenário
é botar as ovelhas na boca do lobo, não é? Então, a igreja precisa resistir à cultura da suspeita, porque é fácil a gente suspeitar. A igreja precisa resistir à cultura da crítica leviana. É muito fácil você abrir a boca e falar alguma coisa. Por isso que a gente canta, põe guarda a minha boca. Põe guarda na boca, irmãos, é vigiando aquilo que eu vou falar. Tiago diz, né, que a língua é um instrumento pequeno, como o leme do navio, né? O leme é bem pequenininho, mas ele controla um navio gigante. Do mesmo jeito é a língua, algo pequeno controla o corpo todo. Então, tem que ter cuidado. Então, com a mesma boca que você bendiz alguém, você também amaldiçoa alguém, você é maledicente. Então, a gente precisa resistir à cultura da crítica leviana, criticar assim, sem base, sem nenhuma referência, falar, irmãos, jamais isso deve acontecer conosco, não é? Deus leva a sério, Deus leva a sério. Aprendemos que o pastor deve ser sustentado com dignidade, com generosidade, com responsabilidade. O cuidado material com o presbítero é uma ordenança bíblica. A igreja vai proceder corretamente quando vai garantir o pastor a condição de viver com dignidade. Veja, com dignidade, sem constrangimento, tendo condições reais de se dedicar ao ministério. A nossa confissão diz, né? Cuidar da família, ser hospitaleiro. Então, isso inclui as provisões necessárias para isso. A igreja tem que tratar as acusações com sobriedade, com justiça, com temor de Deus. Não pode estar dando ouvidos a acusações isoladas, emocionais, mal intencionadas contra o pastor. As denúncias precisam seguir o padrão bíblico. 2 ou 3 testemunhas, investigação cuidadosa, compromisso com a verdade. A igreja está sendo uma agência promotora de justiça, está preservando a ela mesma. E a igreja sempre tem que lembrar que a fidelidade na pregação, ela atrai oposição. Então, todo pastor que prega fielmente a palavra de Deus será, em algum grau, alvo de críticas, resistências e acusações. Por quê? Vamos lembrar, a palavra de Deus, ela é perfeita. Quando ela é anunciada, quando ela é proclamada, ela encontra o imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Então, isso muitas vezes machuca as pessoas. E elas levam para o lado pessoal. Ele quis me atingir. Lembremos, o que é que o salmista diz, irmãos? Foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom. A correção de um amigo, a Bíblia diz também, né? Deve ser considerada muito boa. Agora, o elogio de um falso é que eu não devo receber. Mas a correção de um amigo, devo receber. Então, a igreja precisa discernir, não é? Quando o pastor sofre por causa da verdade, mas também saber quando há falha nele. Tem que saber. E aí a Bíblia está dizendo, quando há falha, como agir. Lembre-se sempre de Cristo Jesus, viu, irmãos? Cristo foi acusado injustamente durante todo o seu ministério. E Cristo em nada falhou. Nada falhou. Quando há falha, como é que a igreja deve agir? Para, como presbítero, aplicar disciplina. Proteger o ministério não significa acobertar pecado. O presbítero continua sendo um homem sujeito às mesmas escrituras que ele prega. Quando o pecado é comprovado, a igreja deve agir com temor, seriedade e fidelidade, aplicando a disciplina bíblica, se necessário, até sua exposição pública, visando a glória de Deus, restauração do pecador e edificação na igreja. E como nós vimos agora nos últimos pontos, a igreja precisa ser muito criteriosa na imposição das mãos. Tem que ter muito cuidado, investigar com cuidado a vida, a doutrina, o caráter. Tudo isso é um ato de amor. É amor, tá? Não seja precipitado. E por fim, irmãos, a igreja deve submeter tudo às Escrituras. Tudo às Escrituras. Não deve se guiar por suas preferências. Não deve se guiar pelas pressões culturais. A cultura faz uma pressão enorme sobre a igreja. Nós não devemos nos guiar por isso. Nós não devemos nos guiar pelo carisma humano, mas pela palavra de Deus. Sempre confiando que o Senhor governa a sua igreja. Ele vai revelar o que está oculto, no tempo certo.
e vai sustentar seus servos fiéis, segundo a sua graça. Então, meus irmãos, que Deus conceda a esta igreja um coração obediente, reverente, comprometido com a vida e um ministério plenamente bíblicos. Tudo isso para a glória de Deus. Amém.